E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou te falar 5 características que você precisa tomar cuidado nos fundos imobiliários porque elas podem trazer mais risco para sua carteira. Então vamos lá. Primeira característica, os fundos imobiliários monoativo. O que é isso? Um fundo imobiliário monoativo é um fundo que tem apenas um ativo. Se esse fundo tem apenas um ativo, se acontecer qualquer problema com ele, todo o fundo será prejudicado. Então você vai ter um risco maior nesse fundo por ele ser monoativo. Se você tivesse 2, 3, 5, 10 ativos diferentes, se acontecesse problema em um ativo, teriam outros 9 para compensar, entendeu? Então o fundo monoativo ele traz um certo risco para sua carteira. É óbvio que você pode investir nele, mas você tem que ter ciência desse risco. A segunda característica que você precisa tomar cuidado nos fundos imobiliários é o preço sobre valor patrimonial baixo. O preço sobre valor patrimonial nada mais é do que um indicador se o fundo está barato ou caro. Se o preço sobre valor patrimonial, o que a gente chama de PVP, estiver, por exemplo, 0,6, quer dizer que o seu fundo imobiliário está com um desconto de 40%. Só que isso não necessariamente é bom. Não é como um item que você vai comprar numa loja que custa R$ 100 e está com um desconto de 40% e agora ele está custando R$ 60. O desconto dos fundos imobiliários pode indicar um problema nele. Então você tem que tomar cuidado. É, é óbvio que se ele tiver com desconto vai ter um problema no fundo imobiliário. Isso é uma regra? Não, isso não é uma regra, mas é um ponto de atenção. Tome cuidado quando você vê fundos descontados, porque ele pode ter um problema acarretado. A terceira característica são os fundos monoinquilinos. Um fundo monoinquilino é um fundo que tem apenas um inquilino. Então vamos supor que você tem 5 prédios alugados para a mesma empresa. Se aquela empresa sofrer por alguma crise, tiver algum problema na empresa e ela deixar de existir, ela abrir falência, ou a própria empresa decide ir para outro lugar, outro estado, outro país, isso vai acarretar um problema, porque o seu fundo imobiliário, que era todo alugado para uma única empresa, vai deixar de ser alugado, ou seja, ele vai ter uma vacância maior, ou até mesmo de 100%. E isso pode acarretar num problema, porque aí o seu imóvel, que está lá dentro do fundo imobiliário, vai ficar vago, e aí você vai parar de receber os dividendos mensais. A quarta característica que você tem que tomar cuidado dos fundos imobiliários são os fundos imobiliários que pagam poucos dividendos. Então pensa comigo, se uma das boas características dos fundos imobiliários é ter o pagamento de dividendos mensais, ou seja, você ter uma renda mensal investindo naquele fundo, se ele paga poucos dividendos, ele passa a ser menos atrativo. Vamos supor que um fundo imobiliário pague 1% de dividendo ao ano. Você vai estar tomando um risco em investir no fundo imobiliário, até porque ele faz parte da renda variável, o preço dele vai variar e você vai ter um retorno relativamente pequeno de dividendos. Então, talvez não valha o risco de você investir nesse fundo imobiliário. Seria melhor deixar o seu dinheiro alocado em outros investimentos. A quinta e última característica dos fundos imobiliários que você tem que tomar cuidado são os fundos imobiliários que têm o preço sobre valor patrimonial muito alto. Eu falei anteriormente dos fundos que têm o preço sobre valor patrimonial baixo, que eles podem ter um problema, e os fundos que têm o preço sobre valor patrimonial muito alto podem ser que eles sejam corrigidos quando tiver qualquer problema com os fundos imobiliários. Então vamos supor que você está investindo em um fundo, em um FII, que tenha o preço sobre valor patrimonial de 1,3. Isso quer dizer que ele está 30% mais caro do que o preço justo dele. Então, esse fundo imobiliário, quando tiver qualquer crise no setor ou quando ele tiver algum errinho ali na gestão, muito possivelmente ele vai ser corrigido, porque os investidores vão ver, olha, esse fundo
teve algum probleminha aqui e ele está muito caro. Eu vou aproveitar para vender quando ele está caro e aí depois eu recompro quando ele estiver barato. Ou eu vou aproveitar para vender ele agora que ele está caro e eu nem compro depois. Então isso pode acarretar numa correção muito grande, de até 30%, né? Se você está com um fundo imobiliário 30% acima do valor patrimonial dele. É lógico que isso não é uma regra, o mercado ele não é tão racional dessa maneira. Tem fundos que realmente eles trabalham com um valor patrimonial um pouco acima ali, um preço sobre valor patrimonial um pouco acima, porque eles têm uma gestão diferenciada, uma gestão muito específica que realmente traz uma certa produção e um retorno para o fundo. Então, tem alguns fundos que sim, eles trabalham com um preço sobre valor patrimonial um pouco acima. Os investidores aceitam isso. Mas se o preço sobre valor patrimonial está muito, muito alto, 1,3, 1,4, isso pode indicar que você vai ter uma correção do preço do FII em breve, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele agregou valor para você, você aprendeu algo, eu peço que você se inscreva no canal para não perder vídeos como esse. Olha, se inscrever no meu canal pode fazer você ganhar muito dinheiro, tá bom? E se você tem alguma dúvida, eu peço que você deixe aqui embaixo nos comentários ou me chame no meu Instagram, @paidosfis. Muito obrigado e até a próxima.